Bom, galera, vamos seguir aqui no nosso Lab 19. A gente vai falar um pouquinho sobre NAT, tá? A configuração inicial está na pastinha NAT. A gente vai utilizar os equipamentos do ES100 e do ES200. Tem só uma pré-config bem simples lá de OSPF na rede inteira e as interfaces também configuradas com alguns IPs. Então a gente vai ter aqui o nosso objetivo proposto. Nosso primeiro é configure os equipamentos do ES100 para que ele se comunique com o ES200 via IP da interface serial 1/0 do roteador 6. Então vai ser um NAT overload aí que a gente vai fazer. A nossa segunda task é configure para que a loopback do router 3 utilize o IP da loopback do router 6 para ele chegar no IP da loopback do roteador 8. Muita loopback aí, né, galera? Então a gente vai fazer um NAT estático aí para fazer essa tradução simples aí. E aí, por último, a gente vai configurar para que o R4 ele vai fazer um telnet na porta 777 e ele vai se conectar na loopback do roteador R8 via a porta 23, que é a telnet, tá, pessoal? Então vai ser um patch aí que a gente vai fazer, que é um Port Address Translation, bem simples também e bem fácil. Vou falar um pouquinho sobre NAT, né, pessoal? NAT ele é o Network Address Translation. Ele é um processo de tradução de IPs em que o equipamento ele aloca, geralmente, tá? Ele aloca um IP público para um dispositivo ou um grupo de dispositivos dentro de uma rede privada. Esse foi o principal motivo pela criação do NAT, né? Conforme a internet foi crescendo, a gente começou a ter uma escassez de endereços IPv4 públicos. Então aí eles começaram a fazer esse tipo de gambiarra, uma espécie de gambiarra aí, para conseguir mais endereços IPs públicos válidos. Por exemplo, antigamente as empresas, a IBM, Microsoft, as empresas gigantescas, eles tinham blocos gigantescos da internet, tipo alguns /8, alguns /10, sabe? Eram blocos gigantescos de IPs públicos válidos, só que eles não utilizavam, né? E aí, conforme foi ficando mais escasso e as empresas foram precisando mais, a quantidade de IPs foi diminuindo. Então, a galera da comunidade começou a criar novos protocolos para poder ajustar isso daí. E o NAT foi um deles, né? Então, a gente tem três tipos de NAT. A gente tem o NAT estático, que ele vai fazer uma tradução de um endereço interno para um endereço público. A gente tem o NAT dinâmico, que ele vai realizar a tradução de um range de IP interno para outro range de IP público. E a gente tem o PAT, né, que é o NAT de portas, que é o Port Address Translation, que aí ele vai realizar a tradução de um range de IP interno para a tradução para um range de IP público ou IP externo, só que ele vai utilizar as portas UDP e TCP para distinguir essa tradução, tá? Que mais? A gente pode falar sobre NAT. A Cisco tem alguns termos para ajudar no entendimento do que é um IP interno, um IP externo, um IP inside local, um IP outside local. E aqui eu estou explicando bem simples, aqui ó, bem por cima, o que é cada um, tá? Por exemplo, o inside local address é um endereço IP associado no host dentro da rede interna, então inside, né? Geralmente é um IP privado, então você está vendo na perspectiva da sua rede, tá? Inside Global Address é o IP válido para roteamento na internet na perspectiva da rede local. Então assim, geralmente a operadora vai te dar um bloco /29 aí, tipo sei lá, 200.x.x.x/29 e aí você vai fazer a tradução para esses IPs que a operadora vai te dar para você conseguir sair para a internet. Ele vai traduzir da sua rede, por exemplo, 92.168.xx para esse IP. E aí você vai sair com esse IP para a internet. Outside Local Address é o endereço IP associado do host de fora da rede. É o IP privado e como ele é visto localmente na rede dele. Então, dentro da rede de destino seria o IP privado lá da rede de destino, tá? E aí você tem o outside global address, que é o IP válido de roteamento na perspectiva da rede de destino. Então, inside local, seu IP privado,
outside local, o IP privado do lado do outro lado da rede de destino. Inside global address, o seu IP que a operadora disponibiliza para você. Outside global address, o IP que a operadora do outro lado disponibiliza pro site remoto. E a gente tem dois caras aqui, que é o local address, que é qualquer endereço interno da rede, e o global address, que seria qualquer endereço externo da rede. Essas aqui são as denominações que a Cisco dá para a NAT, tá, pessoal? Agora, tirando um pouquinho da teoria aqui, vamos para a parte da prática. O primeiro passo para configurar o NAT, a gente precisa criar uma access list, informando qual que vai ser a origem do tráfego que vai ser traduzido, tá? Então vamos começar lá dentro do R6. O que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui. A gente vai criar uma IP access list. Então aí a gente vai ter a opção de criar uma access list standard, que é uma access list padrão, com o nome de AS100. E aqui a gente vai falar que vai permitir a rede 192.168.100.0 bloco /24 dentro dessa access list. E aí a gente já criou a access list para poder fazer a tradução. Agora a gente vai criar o NAT utilizando essa access list da AS100, tá? Então a gente vem aqui, IP NAT inside, que é o que vai vir da nossa inside source list. Você pode usar o destination ali também. Você pode usar routemap ou static ali como opções também. Então a gente vai colocar aqui a nossa lista, né? Que foi a AS100. E aí a gente vai utilizar a interface serial 1/0. Mas você pode ver aqui que a gente pode utilizar um pool também. Isso daí, se a gente for fazer a tradução para um bloco /29, como eu expliquei anteriormente, você pode criar esse pool e aí ele vai utilizar conforme, se não me engano, é via round robin, que ele vai pegar, ele vai utilizar o primeiro endereço, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, até chegar no último endereço que você tem válido de internet. Mas a princípio a gente vai utilizar só a serial 1/0, tá, pessoal? Beleza, ele vai criar aqui uma interface NVIO, acho que é NVI 0. E aí a gente vai precisar colocar aqui qual que é a nossa interface de NAT Inside, que é essa configuração aqui que a gente está fazendo. A gente vai utilizar essa interface 0/0 como NAT Inside, tá, pessoal? Ele demora um pouquinho aqui toda vez que você for colocar o NAT Inside. A gente vai colocar na serial 1/0 também o IP NAT Outside, que aí vai ser a nossa interface de saída para o NAT. Tá demorando bem, viu? Caramba. Bom, geralmente não demora tanto assim não. Ele é um pouco mais rápido. Mas deixa eu ver. Aqui não travou. Não. Estranho. E o pior é que eu não posso... Aí, foi. Demorou bastante. E o pior é que eu não posso prosseguir sem fazer o NAT Inside e o NAT Outside, né? Senão a tradução não vai funcionar. E aqui no serial 1/0 a gente vai colocar aqui que é o IP NAT Outside. Ele é um pouco mais rápido.
Beleza, o primeiro NAT já está criado, agora a gente vai fazer os testes. Então vamos lá do R3. Vamos lá. A gente vai fazer um ping para 77777. Viu que ele foi feito com sucesso. E a gente vai utilizar aqui o comando show ipnat translation. Ó que bacana. A gente pode ver que a tabelinha de NAT foi criada conforme o NAT que a gente configurou. Então aqui, ó, o inside global. Deixa eu colocar aqui show IP int brief para vocês verem que a nossa interface serial 1/0 é o 200.0.0.1. Então o inside global, que é o endereço válido, é esse cara. Inside local é a interface. Deixa eu ver qual interface que ele está indo, que eu acho que é a 0/1. É a interface 0/1 do R3. Outside local é o 777 e outside global 77777 também, porque ele não conhece essa rede diretamente conectada. Beleza, galera? Então assim, você pode ver que a tradução foi feita com sucesso. Agora o que a gente vai fazer? Ele está utilizando esse endereço da rede 192.168.100, né, que foi o que a gente colocou dentro da access list. A gente vai fazer o mesmo comando aqui, só que com a source da loopback 0. Com a source da loopback 0 ele vai pingar também, só que ele vai mandar o endereço de origem dele como a interface da loopback 3, né, que é essa daqui. Aliás, interface 1. Desculpa, a interface 0, que é o IP 3.3.3.3. E aí ele não faz nenhuma tradução, galera. Pode ver aí que na tabela de NAT dele, ele não vai fazer nenhum tipo de tradução, porque ele não deu match na access list que a gente criou. Pode ver aqui, ó, que ele só teve um match, que foi aquele primeiro teste que a gente fez. Ele não, se você quiser adicionar, lógico, dentro dessa access list, a origem do IP da loopback do R3 também você pode fazer tranquilamente, tá, pessoal? Você pode colocar RFC 1918 aí também, você pode fazer o que você quiser dentro da access list de origem, que vai funcionar também. Beleza, vamos fazer um teste aqui do R5. Ó que interessante. 172.16.01. Ele está pingando também do R5. Só que ele também não tem NAT Translations. Por quê? Porque a gente só colocou aqui no R6 que a interface de NAT Inside vai ser a E0/0. A gente não colocou a E0/1. Então do R5 para ele chegar na rede do AS200, ele está indo diretamente para o R6 por essa interface e ele não vai fazer a tradução porque não tem o comandinho do IP NAT Inside dentro dessa interface. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui na interface 0/1 IP NAT Inside. Agora não vai demorar mais tanto porque já criou o primeiro, né? Agora vai ser um pouco mais simples. Vamos fazer o mesmo teste agora. Show IP NAT Translation. E você vai ver aqui o endereço da interface E0/1 do R5. Ó. Fazendo essa tradução aí, fazendo esse NAT. Beleza, primeira task já está ok. Então uma das coisas que vocês precisam ficar sempre espertos é sempre ter uma noção de perspectiva de onde está vindo o tráfego, para onde vai. Então você sempre tem que ter uma noção do que vai ser NAT Inside e NAT Outside. E se tiver faltando alguma interface como NAT Inside ou alguma configuração, você vai ter um pouco mais de noção se você tiver essa cabeça de onde está entrando, para onde vai sair o tráfego, tá bom, pessoal? Beleza, a gente fez o teste aqui, deu certo. Agora a configuração de NAT estática é um pouco mais simples.
Então a diferença é que a gente vai colocar o IP diretamente na configuração de NAT. Vamos fazer um teste aqui, ó. IP NAT inside. Espera aí um minutinho, pessoal. Pronto, voltando aqui, a gente vai colocar aqui IP NAT inside. E aí, ao invés de colocar, a gente vai colocar o source. Ao invés de colocar a lista, a gente vai colocar static. E aí ele tem algumas opções aqui, pessoal. Então a gente vai colocar aqui o endereço IP da loopback do R3 e aqui ele vai ser o IP da loopback do R6, galera. Beleza. Vamos fazer o mesmo teste de novo do R3 com a loopback para a gente ver. Ó, agora a inside global, ao invés de ser a interface serial 1/0, agora ele está com a interface 6.6.6.6. Então a tradução está sendo feita de 1 para 1 da interface loopback. Deixa eu fazer aqui um teste para vocês verem sem ser a loopback. Ele vai utilizar o 200.0.0.1. Com a loopback ele vai utilizar o 6.6.6.6. Esse daqui é o NAT estático, tá, pessoal? Que é de 1 para 1. Ele é muito utilizado quando você precisa publicar algum serviço na internet de algum server e você quer que somente ele receba publique esse servidor, essa página, esse serviço na internet. Você pode criar um NAT estático, tá bom? Você tem várias outras formas de fazer, é claro, mas aí é uma ferramenta que você tem para poder fazer essa tradução de 1 para 1. Beleza, galera. Agora a nossa última task, a gente precisa tirar as configurações que foram feitas até agora. E aí a gente vai precisar inverter o NAT de inside e outside aqui no R6, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai tirar a configuração da Access List do showrun pipe include Access List. Vamos colocar aqui no... Não, Access List nem precisa. Na verdade, a gente só precisa tirar as configurações de NAT. Vamos colocar aqui no IP NAT outside source list, na source static. Agora aqui na interface 0/1 a gente vai dar um shut. Na interface 0/0 a gente vai transformar o bloco /30 que o R4 e o R6 tá utilizando em um bloco /24 para que ele consiga chegar nessa rede aqui e para a gente poder fazer essa tradução, para ficar um pouco mais simples no entendimento, tá bom, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui o IP 192.168.110/24. Beleza. E agora no R4 a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai estar isolando aqui, ó. A 0/0 a gente dá um shutdown. E a 0/1 a gente vai colocar o IP final 9. IP address 192.168.109/24. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Aqui no nosso R6 a gente vai criar IP NAT inside source static. E aí a gente vai colocar TCP, que é uma conexão TCP, o que a gente vai fazer para 88888, que é o inside local address que ele vai tentar fazer essa tradução. Porta 23, que é a porta que ele vai fazer a tradução. Peraí que o log me deu uma atrapalhada aqui. E aí aqui a gente vai colocar o inside global IP address, que é 192.168
.100.50 e aqui a porta que a gente vai utilizar. Opa, 7777. Aqui a gente vai colocar um comandinho de extendable, que é para estender essa tradução quando ela for usada. Agora a gente precisa alterar o NAT inside e o NAT outside das interfaces, tá, pessoal? Então vamos lá na interface 0/0, no IP NAT inside. Vamos colocar aqui IP NAT outside e na serial 1/0 no IP NAT outside e coloca o IP NAT inside. Dessa vez foi bem mais rápido. Agora a gente vai fazer um teste, pessoal, aqui do R4. Vamos tentar, deixa eu ver aqui, show IP route, tem o IP dessa rede aqui. Legal. Então, vamos tentar fazer um telnet aí, 192.168.150, que é o IP que a gente criou ali, na porta 7777. Opa! Deu erro. Vamos dar uma olhada no que está rolando. Beleza, só que eu acho que tem... Tá, beleza, acho que deve estar faltando configuração aqui no R8, vamos ver. Line VTY 0/4, login, transporte, input, all. Password, vamos ver. Peraí. Deixa eu tentar lembrar. Telnet, tá, beleza. Ele tem um comandinho que você consegue setar, mas eu acho que é de SSH. Ele está abrindo aqui a porta. Deixa eu ver aqui como é que está a tradução. Está traduzindo para a porta 23, ó. Ele bate no IP que a gente colocou aqui, que é o final 50. Ele traduz para a porta 23. Ele fecha a comunicação, mas ele está dando como se não tivesse password. Que estranho. E até aqui, ó, o IP de alias que a gente criou, que é o IP dinâmico, para poder fazer essa tradução, tá ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Deixa eu pensar. Username. Deixa eu ver se tem algum comandinho aqui que eu lembro que 192.168.150 trip descart. Ele tinha um user, se não me engano, só que era via SSH, se não me engano é 777. Ele tinha que ter um... Deixa eu tirar o username aqui, admin. Vamos fazer o teste sem username. Password required.
Talvez tenha faltado aqui o login local, tá, pessoal? Username admin, password Cisco. Ah, tá aí, galera. Beleza, agora funcionou. Ó, vocês podem ver que aqui é que a tradução está sendo feita. E o nosso show IP alias, quer ver? Tá mostrando aqui o IP que a gente está usando para poder fazer esse patch, tá? Que é o Patch Address Translation. Beleza, galera? Vocês podem ver que o NAT ele é uma ferramenta ele é bem simples, mas que ela te dá várias funcionalidades aí. Você pode manipular a sua rede, manipular as traduções que você vai fazer de várias formas. Você pode também fazer tanto nos roteadores quanto tem alguns equipamentos de Layer 3 que fazem o NAT também. Mas a maioria das redes fazem direto nos firewalls, tá? Então você pode tem uma gama de opções aí para você utilizar o NAT, tá bom, pessoal? Valeu, abraço, pessoal.